Quero te atualizar sobre a busca por reforços no Corinthians, que envolvem lateral, volante e atacantes. Já o Corinthians recusou a oferta por Yuri Alberto e tem interesse em Alan, que negocia há dias com o São Paulo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Você sabia que o pequenino Mirassol terá direito à mesma cota de televisão que o Flamengo durante a disputa dos estaduais? E que a minha portuguesa vai faturar mais do que Fluminense, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro? Essas são só algumas das discrepâncias em relação às cotas de televisão durante os campeonatos estaduais. Vou te passar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, começar contando que o Paulista vai ser mais uma vez aquele que vai pagar as melhores cotas. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos terão direito a 35 milhões de reais cada, pela participação apenas na fase de grupos. Aqueles que forem para o mata-mata ainda terão acrescidos valores nessas cifras. No Rio de Janeiro, o Flamengo vai ser o clube mais bem pago com 10 milhões de reais, seguido por 6 milhões e 600 mil para Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Em Minas Gerais, a situação é ainda mais drástica. Atlético Mineiro e Cruzeiro terão direito a 5 milhões e 800 mil reais cada. Importante registrar que o clube que menos vai receber em São Paulo terá direito a uma cota de 5 milhões e meio de reais. O América Mineiro em Minas vai ter direito a 2 milhões e 200 mil reais. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do tema, beleza? Duas novidades importantes no Corinthians. Quero contar que o Timão rejeitou proposta da Lazio por Yuri Alberto e que tem interesse na contratação de Alan, que pertence ao Flamengo e negocia há semanas com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre Yuri Alberto. A Lazio, nas últimas horas, enviou uma proposta de 22 milhões de euros. A oferta foi considerada extremamente ruim para o Corinthians, que detém apenas 50% dos direitos econômicos. Pior, o Timão ainda se acertou com o empresário do Yuri Alberto, André Cury, para o repasse de 10%. Ou seja, na prática, o Corinthians vai ficar com apenas 40% do valor de uma futura venda do atacante. Nesse cenário, só haverá negócio com a Lazio se a equipe italiana sugerir os 22 milhões de euros apenas pela parte do Corinthians, o que torna a situação inviável. Não dá para imaginar que a Lazio estava disposta a pagar 22 milhões de euros por 100% de um atleta e vai voltar com uma oferta de 22 milhões de euros por apenas 40% desse mesmo jogador. O Corinthians pretende negociar o Yuri Alberto e isso deve acontecer na metade do ano ou, quem sabe, no fim da temporada de 2026. Só para completar, contar também que o Corinthians iniciou conversas embrionárias com representantes de Alan, volante que perdeu espaço no Flamengo e conversa há dias com o São Paulo. Já contei para vocês que entre Alan e São Paulo tá tudo certo, falta o principal, o aval do Flamengo. O problema é que o rubro-negro quer contratar Marcos Antônio. O São Paulo não pretende se desfazer do seu principal jogador e essa negociação entre Corinthians, Flamengo e Alan ainda não pegou fogo. É só uma conversa embrionária, o Flamengo monitorando os passos de um mercado. Já havia contado para vocês que Dorival Júnior gosta muito de Alisson, meio-campista que pertence ao São Paulo. O problema é que o tricolor só aceita negociar o Alisson se o Corinthians oferecer bastante dinheiro ou um jogador muito interessante. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians, atrás de lateral, de volante e de atacantes. Você sabe, nessa semana o Corinthians pagou as últimas pendências e está livre para registrar atletas. A partir de agora, a busca se dá por laterais. Para a direita, há a necessidade de alguém que possa revezar com o Mateuzinho. E o Arias, que deixou recentemente o Bahia, é uma possibilidade. Jogador livre no mercado da seleção colombiana. Na lateral esquerda surgiu outra opção colombiana, Gabriel Fuentes. Ele tem 26 anos de idade, pertence ao Fluminense e deve se tornar a terceira opção do elenco depois da chegada do Arana. Vale a lembrança de que em 2025 o Fuentes já era a reserva do René. Pergunta que eu deixo para você, se o cara é reserva do René, será que ele tem potencial para jogar no Corinthians? O Fuentes chegaria para ocupar o lugar do Angeleri. Renovações com o lateral esquerdo argentino estão travadas. Na lateral direita, surgiu a especulação de que Mateu Del Blanco, que pertence à União Santa Fé, interessaria. O jornal Olé da Argentina chegou a tratar essa notícia como importante, dizendo que Corinthians e Red Bull Bragantino estariam em negociações. Consultei uma fonte corintiana que garantiu que esse nome não faz parte dos planos. Em relação a volantes, Corinthians segue buscando alguém que possa suprir a ausência do Maicon. Alisson no São Paulo está praticamente descartado, o tricolor não quer fazer negócio com o Corinthians. Alan
do Flamengo é uma possibilidade. O Corinthians já apresentou uma proposta de empréstimo. O Flamengo não tem pressa para resolver essa questão. Surgiu também o nome do Matheus Pereira, volante que pertence ao Fortaleza, foi recentemente comprado pelo Lion. O Corinthians gostaria do jogador por empréstimo, o Fortaleza só aceita vendê-lo. Que vai buscar, que vai caber mais preocupações para o Corinthians é a busca por atacantes, que são sempre mais caros. E o Timão precisa de velocistas no plural, a ideia é contratar pelo menos 2. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Pedro Raul deve ficar para o Campeonato Paulista, segundo Marcelo Paz. Pedro Raul vai ter oportunidade de jogar e ganhar alguns minutos nessas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Já Héctor Hernandes e Alex Santana vão treinar parte, não fazem parte dos planos. É verdade que o Corinthians entrou em negociações por Alan, mas foi o empresário dele que já não está fechado com o São Paulo. Vamos lá. O Corinthians está atrás de um volante, especialmente depois de perder o Maicon, né? Natural. E aí, só para explicar, a saída do Maicon passa muito por uma questão financeira. O Maicon custava no ano passado R$1.200.000 por mês. E esse salário alto tinha a ver com o fato dele ser jogador do Shakhtar e tal. No fim do ano, houve uma mudança nessa história, porque o Shakhtar abriu mão do Maicon e o Maicon precisou se adequar a uma realidade brasileira. O Corinthians ofereceu 700 mil mensais, o Atlético com luvas, até porque não estava precisando gastar para comprar o jogador, ofereceu R$1 milhão mensais. E aí o acordo se deu com o Atlético. Não dá para dizer que houve muita tristeza no Corinthians, exceção ao Dorival. O Dorival queria muito a manutenção do Maicon, os dirigentes entendiam que o Maicon tinha um preço, um custo-benefício duvidoso, porque é um cara que se machucou bastante, embora tenha terminado a temporada em alta, né? Vamos lá. O Corinthians está em busca de um volante, alguém que exerça a função do Maicon. O primeiro nome pensado pelo Dorival Júnior foi do Alisson, que pertence ao São Paulo. Vocês vão lembrar que quando o Dorival chega ao São Paulo, o Alisson estava meio encostado, sem tanto espaço, como meio atacante. E o Dorival traz o Alisson para jogar de volante e o futebol do Alisson cresce muito. O Dorival vai embora do São Paulo e o Alisson acaba perdendo um pouquinho de espaço, tá? Por isso, o Corinthians procurou e tentou a contratação do atleta. O São Paulo falou, vocês vão pagar dinheiro? Não, não temos dinheiro. Então vamos tentar fazer uma troca. Foi aí que a coisa deu uma degringolada, o São Paulo cogitou, sugeriu, pediu a contratação ou a inclusão do Ranieri no negócio, e para o São Paulo, para o Corinthians não faz sentido essa troca, tá? Então é basicamente assim que está funcionando. Corinthians busca... E aí que entra o Alan, né? Sem acordo com o Alisson, o Corinthians começa a pensar em outras alternativas e nas últimas horas entrou em contato com os representantes do Alan. O Alan pertence ao Flamengo, já aceitou a proposta do São Paulo, mas de nada vai ter, não há efeito nenhum se acertar com o São Paulo se não houver o aval do Flamengo, tá? E o Flamengo ainda não deu aval para o São Paulo. O Flamengo quer a contratação do Marcos Antônio, e esse é um fator complicador. O São Paulo não quer vender o Marcos Antônio. Então, o Flamengo meio condicionou, até te libera o Alan, a gente chega a um acordo, mas eu preciso que você aceite que a gente faça uma negociação com o Marcos Antônio. E é nesse contexto que o Corinthians entra na parada pela contratação do jogador, tá bom? Severino Costa tinha perguntado isso, William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. O Depay vai cumprir o contrato com o Corinthians. Lembra de uma conversa que você viu de um dirigente do PSV que quando acabar o contrato do Depay, o PSV tinha interesse no atleta? Será? William, é assim, ó, por que o Depay não sai, o Memphis, né, ele gosta que chame de Memphis, por que o Memphis não sai agora em janeiro? Primeiro porque o foco total dele em 2026 é a Copa do Mundo. E ele sabe que qualquer mudança para outro país, para outra cultura, para outro futebol, pode acabar prejudicando. No Corinthians ele já conhece tudo, já está super ambientado, esquematizado, dá para dizer que ele gosta da vida por aqui, tem os parceiros dele, é super elogiado e mais do que isso, muito bem pago, 6 milhões de reais por mês. Ele dificilmente vai encontrar nessa janela da metade da temporada no velho continente, alguém disposto a pagar esses 6 milhões de reais mensais. O que vai acontecer? No final do contrato, um pouquinho antes da Copa, o Corinthians não vai procurar para renovar. Tenho certeza, os homens do futebol, a diretoria, os caras entendem que o custo-benefício do Memphis é muito ruim. E aí ele vai estar livre para fechar com o PSV ou com quem bem quiser, tá bom?
O Michel está falando também sobre o Alan, eu já respondi. Fala, jogador caro, beleza? Mais um giro de notícias informativo do Corinthians. Rapaziada, neste sábado com muita informação importante e atualizada do maior clube do Brasil, tá ligado? Peço humildemente pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações pra ficar sempre atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do Coringão, tá? Então peço humildemente pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações pra não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui.